Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e eu, Miller Félix, vou trazer para vocês hoje o primeiro vídeo de Yu-Gi-Oh! Como não ser de zumbi. Nesse primeiro vídeo eu vou apresentar a decklist e o conceito, vou apresentar de uma forma diferente como eu faço na DualShock. Geralmente eu apresento primeiro monstros, depois mágicas, depois armadilhas. E aqui não, eu vou fazer primeiro em blocos de utilidades, tá? Como eu tô gravando em casa, não tem ainda alguns recursos, tá sendo aqui no improviso, não sei como está a iluminação, depois vocês deixem aí no comentário, me dá um feedback se o áudio saiu bom também. Eu tô tentando gravar com o microfone pra ver se não pega o ruído dessas malditas motos que ficam passando aqui, mas infelizmente aqui é uma praga de domingo e vai ser com ruído assim mesmo. Então vamos lá. Starters são 3 Unizumbi e 3 Shiranui Solitário, não tem como não ser. Por que eu tô usando 3 e não 2? Mesmo com College by the Grave A1 eu nem estou usando mais, porque não compensa, não vale a pena. Eu quero acessar ele de forma mais rápida possível, então aqui é como se eu tivesse 6 cópias do Unizumbi, sem falar que se passar isso é o One Card Combo, então por isso que eu uso, esses são os starters do nosso deck. Agora vamos para os extenders. Extender é algo muito necessário nesse deck. Eu sei que para colocar consistência, às vezes eu perco um pouco de versatilidade, não dá para pôr 12, 15 hand traps. Eu estou usando 10 tech cards, se eu não me engano, eu conto aqui junto com vocês, mas eu foquei bastante nos extenders porque precisa passar. Então uma hand trap não para esse deck, 2 às vezes não para, porque ele é muito consistente nessa questão de extenders. O Jack O'Bolan, ele entra como uma consistência porque eu descarto carta, ele entra como special, então eu consigo estender o meu combo. Ele gera recurso no cemitério e ele serve também como um controle de jogo muito poderoso no turno do oponente. Eu consigo renascer até o meu Fórmula Synchro e eu vou explicar o porquê eu ia querer renascer o Fórmula Synchro. Então, 2 extenders temos, ou de extenders temos 2 Jack O'Bolan, Monster Reborn, Foolish Burial, 3 Dangers. Eu não estou usando o Ness, deixa eu colocar pra cá pra ficar melhor. Eu não estou usando o Ness porque o Ness, o level dele é 7 e ele só vai pegar uma carta a mais pra minha mão e eu quero colocar monstro em campo. Então os level 3 são os melhores extenders que eu posso ter nesse deck, vocês vão entender o porquê. Porém o level 4 é muito bom porque com ele me permite às vezes puxar do deck com Jackalope pra fazer o Boros Savage Dragon. Agora o pacote massa de extenders que eu estou usando aqui, que é muito diferente. Eu estou usando a Engine de... Às vezes balança, pessoal, porque eu estou gravando num lugar aqui meio estranho. Eu estou usando a Engine de Psyche. Então, uso um Emergency Teleport, eu uso um do Rastreador e 3 da roda, eu acho que é Field Wheeler, eu sempre confundo o nome dele. Eu uso 3 dele porque se eu controlar um level 3 ele entra. A mesma coisa esse não é Tanner, isso é muito bom. E esse é Tanner, é melhor ainda. E eles têm uns plus de destruir monstro. Eu não vou falar os efeitos aqui pra não ficar grande, mas eu tenho esses Extender e ainda entra um Coringa, que é a Ogre, que é Extender também. Como Ogre Extender, ela puxa com Emergência Teleport. E ela ainda ela tem uma... além de ela entrar como uma hand trap, ela ainda tem uma outra função. Ela é a única das hand traps que ativa também no campo. Ou seja, se eu pegar e tô jogando contra um Numeron ou um Rocket Dragon Link e eu não precisei dar esse Extender aqui, eu seto ela é uma Quick Effect, né? Ela é uma Quick Spell, aliás. Se o oponente ativar o Numeron Wall pra poder pôr o campo dos Numeron lá, ou colocar direto, em resposta à ativação, eu ativo ela e puxo a Ghost Ogre pro campo. Ou seja, eu falo, ativa aí, mano, ativa seu campo aí, porque ela vai destruir a carta dele quando ela ativar efeito, e daí a carta não resolve. Mesma coisa com o Personal Spoofing, com o Campo dos Rockets, com Dragon's Ravine, então por isso que tem essa função aqui. Então, então de Extender tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Extenders. Ela nem conta tanto, mas é o que eu posso puxar. Então tem 12 Extenders, ela já vai entrar no próximo bloco de cartas, que são as Tech Cards. Além da Ghost Ogre, eu uso 3 Ash Blossom, 3 Infinity Impermanence e 3 Super Poly. Dá um total de 10 Tech Cards, entre cartas proativas e reativas. Depois eu posso fazer um vídeo explicando isso pra vocês também. Então tem Ash, que é o melhor, não tem como. Tem Impermanence, tem Super Poly, porque às vezes eu vou perder no dado. E a Super Poly tira Dragoon, tira o campo, tira quase tudo aí, mesmo que eu esteja jogando com alguém que não use alvos de Super Poly como Starving Venom, eu tenho Dragoneco zumbi e eu consigo transformar, baito alguma coisa, consigo transformar tudo em zumbi, a Super Poly me salva, sem falar que ela é quick, então dá pra dar no meio do combo do oponente, ele não pode responder, então 10 Tech Cards, isso é muito bom.
É um bom número nesse deck. Agora, de boss monster, que no caso os Garnets, eu tô usando 2 Balerdrock, eu poderia usar um, testei com um, só que se eu levo um Dead Crow ou um Colleague by the Grave ou o meu oponente bane ele de alguma forma, já era, eu não consigo recuperar ele e ele é a melhor carta do deck. Hoje o meta tá fazendo muito lock de extra deck por causa do Destruction Sword. Então, ele é o que permite o meu deck não ficar tão dependente de extra deck. Eu consigo controlar bem, tirar alguma coisa, tirar campo, ele bane sem dar alvo, ele tira Dragoon, se eu já tiver baitado a negação do Dragoon. Ele tira, cara, Balerdrock é a melhor carta do deck, junto com o Mezuki, sem dúvida. E o Unizumbi, claro, são as 3 melhores cartas do deck. Então eu tô usando de Garnet, é um risco. Tudo bem se eu comprar 2, porque às vezes eu consigo descartar. Às vezes não, eu sempre consigo descartar a carta nesse deck. E depois que ele já tá no cemitério, eu posso trazer Jack Bola no lugar dele. Então, muito bom, não tem como. A Bloom, eu testei com uma só. Uma só no combo funciona, não tem problema. Só que, pelo menos aqui nos nossos torneios online, são jogadores de um nível muito alto. Então não adianta nada passar o meu combo e depois eles tirarem o meu campo e eu não ter recursos para gerar um campo forte de novo. Então a Bloom, eu prefiro correr o risco de ter 2 e abrir com uma do que ter uma só e depois que eu usar já era. Vamos supor, eu bano ela, levo uma Ashe e aí, acabou, eu não consigo mais puxar Balerdrock, nada do deck. Então eu uso 2 e se ela vem na mão eu dou um special, uma porrada de extender que tem no deck, uso ela pra fazer o Hawkfire Brax e não tem problema, depois eu pego outra. Daí no mid game eu consigo dar outra porque eu equipo com o Union Carrier e daí eu tiro o monstro que tá equipado com ela cai no Grave Trigger, então 2. Agora essa daqui eu pretendo não sacar ela, é por isso que eu uso mais de 40 cartas no deck, pra ela não vir na mão também. Então esses são os Garnets do deck, exatamente 5 Garnets e eu uso 45 cartas. Eu tava jogando com 40, ou com 40 no início, depois vinha direto os Garnets, depois passei a jogar com 44, mas eu tô usando 45, se vocês quiserem, depois eu dou a opção pra vocês tirarem, tá bom? Agora as cartas que fazem o deck ser o que é: 3 Zumbi World e a Terraforming, mais 3 Banshee, sim, 3, não são 2 Banshee, não são uma, são 3, porque esse deck é de zumbi puro. E ela tem uma outra função, além de você vai precisar acessar o Zumbi World no combo, senão não adianta. Então você tem 3, 4, 5, 6, 7 Zumbi World, e ela tem outra função, você fica jogando ela pro Grave porque ela faz o seu Balerdrock banir cartas monstros sem dar alvo do campo do cemitério como Quick Effect. Então você não precisa fazer ele ativar só quando o oponente ativar alguma coisa. Você controla quando seu Balerdrock vai ativar se ela estiver no cemitério porque ela é Quick Effect. Então são 3, além de 3 Mezuki, não tem como não ser 3 Mezuki, porque você quer abrir com um dele ou uma dela. Porque se você abrir com ela, você joga ele pro cemitério, com um combo do Unizumbi. E se você abrir com ele, você joga ela pro cemitério. Então você tem 3 formas de acessar o Zumbi World, 4, 5, 6, 7, mais 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como, Miller? Porque ele se tributa, que vai acessar ele, que consegue jogar ela pro Grave, que vai acessar ela. Então você tem mais. Então são 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Com Foolish Burial, 14 formas de acessar de forma consistente o seu Zumbi World. Então não tem como você não acessar, só se você tomar muita interação mesmo. Esse foi o main deck. E se o deck está com 43 cartas, e se você tiver, eu coloquei elas duas para ficar 45, 3 iria pesar, porque às vezes você não toma interação de monstro, você toma uma Impermanence, e daí não adianta, ela vai estar morta na sua mão, mas ela às vezes salva, porque você ou tira mais uma carta do oponente se você não precisar comprar 2, ou você rouba o monstro do oponente para ser como Extender, ou você compra 2 cartas e continua jogando. Essa carta é incrível, não tenho o que falar dela. E ela é muito boa contra Dragoon, quando você for enfrentar Dragoon. Se você baita o negate do Dragoon, beleza, você vai lá, rouba o Dragoon do cara e ele não vê com efeito negado. Você pode destruir os monstros dele por efeito do Dragoon, você pode atacar, ou simplesmente você usa o Dragoon pra jogar continuar o seu combo como um corpo, como Extender, daí você tirou o Dragoon do cara e você meio que pode ganhar o jogo por isso. Então, se você não tem, você pode jogar com 43 cartas que dá bem. Se você tem, joga com 45, que é como eu estou fazendo. De extra deck, eu utilizo combo, que é um Crystal Hawkfire Brax, um Link Cross, não tem como não ser o Link Cross. Basicamente, isso faz parte do combo, mas aqui sim eu vou apresentar primeiro os... Não, vamos trazer por combos mesmo. Uso também o Jack Synchro não, o Fórmula Synchro, que faz parte do combo. Uso o Martial Metal Marcher, que faz parte do combo.
uso o Livier, que também faz parte desse combo, além do Hawkfire Brax, que faz parte também. Esses dois aqui, eles fazem parte do combo. E daí como que eu acesso eles? Esse daqui, no combo eu compro 2 cartas, então tem mais forma, eu consigo descartar. Esse daqui é incrível, foi uma forma que eu achei de sanar. Às vezes você toma muita interação do oponente, você não consegue pôr Zumbi World, você precisa jogar novamente o seu Mezuki pro cemitério, ou gerar um descarte a mais, seja de um Danger, ou da Banshee na mão, ou de um Mezuki na mão, ou de uma Bloom. Então essa carta se tornou incrível, eu coloquei ela de última hora e, cara, ela me ajudou muito. Inclusive, num replay que eu vou mostrar pra vocês, eu acho que eu não lembro se foi contra um Kaiju ou contra o Yozenjo, que ela me salvou. Então, eu coloquei ela, depois eu vou mostrar o que eu estava usando no lugar. Esse daqui é basicamente o básico do combo, é o que você utiliza. O extra deck desse deck é muito apertado, eu não tive meios de colocar nem mesmo o Avandred Savior, não dá, não tem como, não dá, é uma carta de cada chorado. Então esse é a parte do combo que nós vamos utilizar. Às vezes vocês podem ver algum replay utilizando 2 dele no combo, que era o teste, porque sim, você consegue dar 2 vezes ele e usar ele para fazer 2 dele para fazer o Union Carrier. Mas você precisa de longevidade no seu deck quando você vai jogar um torneio. É muito diferente de você jogar com um amigo, eu vou explicar isso já já. Então vamos lá. Além disso, eu ainda uso o Unicórnio, porque eu preciso ter formas de tirar algum back roll do oponente. Então eu não consigo jogar sem ter pelo menos uma Fênix ou um Unicórnio. E o Accessful Talker também, porque eu consigo tirar bastante coisa e não preciso explicar o que ele faz. De Synchro, eu estou usando o Down Dragster, o Borreloid Savage Dragon e o Shiranuishan Sun Saga. Essa carta é incrível! É por isso que eu quero renascer o Fórmula Synchro no meio dos combos. Porque depois que eu já dei os efeitos do Balerdrock, o oponente vai tentar tirar na porrada Sunker, ou vai tentar fazer alguma coisa, ou seta ali as coisas pra passar. Durante a main phase ainda você usa o Balerdrock e o Fórmula Synchro no turno do oponente, faz o Sun Saga, ele volta os Synchros do cemitério pro extra deck, já que vai ser tudo zumbi, e explode cartas do oponente sem dar alvo. Então o Sun Saga é incrível, não tem como não usá-lo. E os 2 alvos de Super Poly, não uso mais alvos porque não tem espaço, exatamente 15 cartas, certo? O que eu estava testando, que talvez vocês vejam no replay. Essas 3. Isso aqui você faz esporadicamente, não é sempre, não faz parte do combo nesse deck, porque nesse deck você prefere fazer o Livier para poder trazer Mezuki de novo, então por isso que não faz o combinho básico, mas às vezes faz. Às vezes você faz IP Masquerena, que é bom que você dá Unicórnio no turno do oponente, mas não é sempre também, você prefere fazer geralmente Union Carrier, você faz ela no lugar do Union Carrier, mas quando o seu oponente não usa o extra deck, mas geralmente ele usa, então não vale a pena usar ela, usar o espaço dela no deck, no extra deck. E às vezes eu tava usando o segundo Livier, era nesse ponto que eu queria falar. Por que eu não tô usando o segundo Livier? Eu tirei o segundo Livier para colocar o Barricade Borg Blocker. Porque quando você joga um torneio é muito diferente de você jogar com um amigo. Quando você joga com um amigo, você não tem problema se você perder, você às vezes faz aquele combo e fica, nossa, se você esfrega na cara dele, nossa, meu, te arrebentei com aquele combo, acabei com você, peguei você aqui assim, ó. Mas num torneio seu deck precisa ter longevidade, então é melhor às vezes você ter recursos para contornar as interações do oponente do que propriamente para fazer aquele combo absurdo. É isso que difere um deck que está no meta com decks for fun. Às vezes tem deck for fun que faz combos absurdos e inquebráveis aos boards deles. Mas com que consistência ele faz isso? Quantas vezes ele consegue acessar isso? É por isso que eu tirei para colocar o Barricade Borg Blocker, porque ele deixa meu deck mais pé no chão, dentro da realidade. De side deck você monta na hora, né? Esse side deck aqui, no caso, esse é o deck que eu ia utilizar no Remote Duel de sábado agora, dessa semana, do dia 3. De última hora chegou mais uma pessoa, não tava número ímpar, por isso que eu ia jogar, pra ficar certinho, pra ninguém sair de bye, e acabou entrando, e eu nem me atentei, acabei não jogando mais, pra não deixar ninguém de fora. Então eu ia usar exatamente esse deck. Como eu não ia enfrentar Dragon, pois a Mega Team até o momento não chegou ainda no Brasil, não estava válido, então eu não coloquei a Forbidden Droplet, que é uma ótima carta pro Dragon, porque ela nega sem dar alvo e muitas das vezes ele não pode dar resposta, né? Então eu foquei em outras coisas. Eu iria utilizar 3 Nibiru, por causa dos combos que o pessoal tem, e 3 Evil Method, que são as cartas caso eu fosse segundo. Se eu for primeiro, não enfrentar decks de zumbi nem Eldritch, essa carta é obrigatória. Tem que ter 3 River of the Warrior, porque ela ganha jogo pra você. Não preciso nem falar o efeito, né? Cartas aqui, eu deixei também 2 Ogre, porque eu sabia que eu ia enfrentar Numeron Subterror,
já conheço o pessoal, apesar de eu não olhar as decklists deles, sempre eles mandam pro Frodo, mas que no caso é o remultidor da DualShock, mas eu sabia que eu ia enfrentar Númenor e muito provavelmente Rocket, então por isso das outras duas Ogre. E o pessoal gosta muito de decks de trap, como Altergeist, Subterror, enfim. Eu ia utilizar esses pacotes aqui. Por que Twin Twister e não 3 Cosmic Cyclone? Porque ela me gera recurso e tira 2. Cosmic Cyclone eu deixo mais... essas 3 dá pra ir se eu for primeiro. Então se eu for primeiro contra decks de trap, elas entram. Se eu for segundo, entra essa também. Eu quero ver elas na minha mão. Meu deck tem mais de 40 cartas, eu tento maximizar ao máximo. Eu coloco essas 4 e isso daqui contra decks de trap. Agora, se eu for contra o Orkust, por exemplo, essa não entra, eu coloco essas duas e essa, porque o Dingirsu é uma pedra no sapato, e eu sei, posso dizer isso com propriedade, porque eu jogo de Orkust também. O vídeo não sai grande, esse foi o main deck, o conceito do deck, espero que vocês tenham gostado. Na parte 2 eu vou mostrar ele na versão digital, vou mostrar os combos, como que funciona esse deck, as tomadas de decisões, vou tentar trazer alguns replays para vocês também, e aí eu mostro bastante substituição de cartas que vocês podem usar caso não tenham essas cartas, assim também como a questão de reduzir ele. Se você quer enxugar, jogar com 40 cartas, mesmo assim, eu quero jogar com 40, eu vou mostrar isso pra vocês. Essa foi a minha escolha de jogar com mais de 40 cartas, mas eu deixo certinho pra vocês também com a opção de 40, que dá sim, eu testei bastante também. É isso, galera, essa foi a parte 1 do meu deck de zumbi. O Zumbi Nemesis não deu pra trazer porque Jack Synchro foi banido e o deck era focado no Jack Synchro pra poder jogar de Nemesis. As outras duas versões que tem desse deck é com PK e com Shadow. Deixem no comentário qual que vocês preferem que eu traga futuramente. Deixa o joinha, deixa o comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos e se não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Eu vejo vocês na parte 2. Até mais, galera! Falou!